vamos falar aí do grande assunto do momento aí que vem girando em torno do Vasco, né? A transformação do Vasco em a Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF, né? De acordo com o jornalista Jorge Nicola, temos novidades quanto aí à venda do Vasco para o dono do Chelsea, cara. De acordo com o jornalista, o Jorge Salgado, presidente do Vasco, deverá ir à Europa se reunir com integrantes aí de um grupo que deseja comprar o Vasco, e entre os participantes desse grupo seria o dono do Chelsea, Roman Abramovich. Vamos acompanhar um trecho aí da reportagem que trouxe aí o Jorge Nicola. Pois é, pessoal, tem esse porém ainda, né? O Vasco ainda precisa da aprovação do Conselho Deliberativo para se tornar aí uma sociedade anônima do futebol, e falta muito pouco para isso acontecer, né? Ainda há algumas controvérsias, porque a gente sabe que realmente esses beneméritos, essa corja toda que trabalha no Vasco, nunca querem o bem do clube, né, cara? E hoje o Vasco parece que não vem tendo outra solução, a não ser se transformar numa SAF. Alguns torcedores ainda acreditam que o Levinciano poderia ser o cara que poderia mudar a história do Vasco, um presidente, né? Sem o Vasco poder se tornar um clube empresa, e a grande maioria esmagadora acredita que a SAF é a grande solução para o Vasco hoje, sendo gerido como se fosse uma empresa de maneira mais responsável. Tomara que isso seja o melhor para o Vasco. Eu ainda tenho grandes dúvidas, né, porque ainda não vi nenhum clube grande aqui no Brasil dar certo nesse modelo, mas tudo encaminha que pode dar certo lá no Cruzeiro, né? Tudo encaminha que pode dar certo tanto no Cruzeiro e também no Botafogo, principalmente no Cruzeiro, que tem o Ronaldo como dono, né? O Ronaldo pagou um transfer ban da FIFA, né? Que impediu o Cruzeiro de comprar jogadores, de contratar jogadores de muitos milhões, cara. O cara tirou do próprio bolso e bancou essa dívida do clube. E se isso acontecer no Vasco, seria maravilhoso, né, cara? O Vasco tem inúmeras dívidas, precisa sim voltar a ser grande, voltar a ter um time competitivo, porque pra mim time grande é time que busca título. O Vasco não busca título há muitos anos, cara, e precisa voltar a ser grande. A gente precisa. A história do Vasco é maravilhosa, mas está no passado. A gente não quer mais viver isso. Muitos torcedores que me acompanham aqui sequer viram o Vasco ser campeão alguma vez na vida, cara. Isso é muito triste. Como você quer que seu filho seja vascaíno? Como você quer que as crianças se mantenham vascaínas, velho? Isso é difícil hoje. Por mais que a gente fala, raiz é ser Vasco. Claro, tá certo, tá ok, mas os caras ligam a televisão e ele vê o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, vê o Flamengo ganhando título, vê o Atlético Mineiro ganhando aí de todo mundo, e o cara vai ver o Vasco tá lá perdendo pro Londrina, perdendo de goleada aí para adversários fraquíssimos que caíram pra Série C do Campeonato Brasileiro. É isso que é o retrato hoje do Vasco. Acho que tem muitos torcedores que têm que parar de ser clubista e admitir que o Vasco está no fundo do poço, que hoje não somos mais uma potência no futebol brasileiro, principalmente, né? Nem na América do Sul o Vasco chega perto, né? Tanto que fez a última Libertadores que o Vasco disputou foi em 2018 de maneira ridícula, ficando na terceira colocação apenas, né? Esse torcedor que está ferido, que sabe que o Vasco diminuiu, que o Vasco virou um time realmente time pequeno, amassado pela sua diretoria, massacrado por esses políticos podres que arrebentaram o clube, sabe que o Vasco tem que voltar a ser grande o mais rápido possível, porque senão o mal pode ser pior ainda. Se o Vasco cai para uma Série C, meu amigo, aí desiste, acabou o clube. Nunca mais o Vasco consegue retomar o seu tamanho, nunca mais consegue voltar à elite do futebol. Eu espero de coração mesmo que a SAF seja aí a melhor solução para o Vasco, e que a gente volte a ver o Vasco lutar por título, jogar pelo menos uma Libertadores, porque é coisa que a gente não vê há tanto tempo, né, cara? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite quanto aí à questão da SAF, se você é a favor ou contra.